Meus irmãos, boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Nós vamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje com aquela linda frase da Madre Teresa de Calcutá, onde ela diz que não devemos deixar uma pessoa sair de nossa frente sem que ela sinta melhor e mais feliz. Quisera a Deus, que nós pudéssemos colocar essa linda frase no nosso dia a dia. Nós vamos iniciar com uma leitura, antes da gente estudar o Evangelho, do livro Perante Jesus, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por nosso querido Chico Xavier. Lá no capítulo 4, Renumeração Espiritual. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Paulo, na segunda carta de Timóteo 2, versículo 6. Além do salário amoedado, o trabalho se faz invariavelmente seguido de renumeração espiritual, respectiva da qual salientamos alguns dos itens mais significativos. Acende a luz da experiência, ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos, por isso mesmo, a respeitá-lo, promove a autoeducação, desenvolve a criatividade e a noção do valor do tempo, imuniza contra os perigos da aventura e do tédio, estabelece apreço em nossas áreas de ação, dilata o entendimento, amplia-nos o campo das relações efetivas, atrai simpatia e colaboração, extingue a pouco e pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da renumeração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causas e efeitos, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. E quando ocorre em tempo oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece a nosso auxílio, já que semelhantes companheiros se convertem espontaneamente em advogados naturais da nossa causa, amenizando as penalidades que estejamos em curso ou suprindo-as de todo, já que tivemos resgatado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento, para retificação e tranquilidade em nós mesmos. Refletimos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte serve-nos sempre de apoio constante à promoção à vida melhor. Meus irmãos, vamos elevar nosso pensamento a Deus, agradecê-lo pelo dom da vida, que a paz de Jesus nos envolva, que estejamos conectados ao seu coração, para que possamos senti-lo aqui entre nós. Agradecemos Jesus pelo exemplo de amor e caridade, pedimos que nos auxilie sempre, dando-nos perseverança e humildade para vencermos nossas imperfeições. Pedimos a Ti, Jesus, que nos auxilie no entendimento da Sua palavra de hoje, para aplicá-la em nossas ações diárias e sermos cada dia melhores fortalecidos na fé e no amor que nos ensinou. Que assim seja. Meus irmãos, hoje nós vamos fazer um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. Nós vamos falar o item 1, 2 e fazer um breve comentário do item 12.
Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. A incredulidade se diverte com essa máxima. Bem-aventurados os pobres de espíritos, como com muitas outras coisas que não compreende. Pois, pobres de espíritos, entretanto, Jesus nos atende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino do céu é deste e não dos orgulhosos. Bom, primeiramente, meus irmãos, vamos entender, essa fala de Jesus, que ele quer dizer que o reino do céu é dos pobres, de espírito. A gente tem que entender que, naquela época, na sinagoga se falava o hebreu e na rua se falava o aramaico. Não é do tempo de vocês, aqui a maioria aqui é menino perto de mim, mas na década de 60 eu lembro, porque eu sou de uma família católica e meu primeiro contato com Jesus, com Deus, foi através da Igreja Católica. Bendita Igreja Católica, que nos acolheu com muito carinho e é a base de todas as religiões. Foi o começo, de todas as religiões. E o padre, ele celebrava a missa de costa para o público, ele celebrava a missa de frente para o altar, e ele falava em latim. Somente na hora do evangelho que ele lia em português. Então, tem certas palavras que entre o aramaico e o hebraico mudavam um pouquinho, não a essência, mas mudavam um pouquinho o jeito de falar. Então, pobre de espírito, o pobre de espírito que Jesus quis dizer, é humilde. A gente, no nosso entendimento, à primeira vista que a gente ouve uma pessoa falar pobre de espírito, a gente liga isso aí, faz uma ligação muito rápida de uma pessoa sem recurso, uma pessoa pobre, que não tem, assim, bem materiais nenhum. Aquela pessoa simples, a gente imagina uma pessoa simples, uma pessoa sem cultura, que às vezes nem sabe conversar direito, ela é desprovida até de inteligência, e a gente confunde, e a gente acha que é uma pessoa simplória e até ingênua. Então, para nós, essa concepção de pobre de espírito, é isso. Mas Jesus quis dizer para nós que é uma pessoa humilde. Esse é o significado de pobres de espírito. Então, essa é uma interpretação correta. Então, Jesus quis dizer o quê? Bem-aventurados os humildes, que eles terão a glória do céu, Por quê? É uma virtude que Jesus sempre enalteceu em todo o seu evangelho, para conquistar o reino do céu. O humilde é a qualidade de quem age com simplicidade, que sabe assumir as suas responsabilidades sem soberba, sem orgulho, sem vaidade. É aquela pessoa que chega, ninguém percebe que ele chegou. Ele chega tão sutil, tão suave, que ninguém nota. Mas todos notam quando ele sai, porque a sua alegria é tão contagiante que ele chega sem perceber, quando ele sai, todos sentem. Quando ele falta em algum evento, todo mundo sente. Esse é humilde, é um sentimento de extrema, mas de extrema mesmo importância para a nossa evolução espiritual. Porque o humilde, o orgulho e a vaidade para ele são coisas que ele não conhece, ou então ele conhecia e agora desconhece. Porque através da palavra de Jesus, ele passa a ter esse entendimento, que o orgulho e a vaidade são os nossos maiores entravos na nossa evolução espiritual. E outra coisa, meus irmãos, que é muito importante nós termos consciência disso,
Humildade é a gente bancar o que a gente é. É a gente ter percepção que nós precisamos de melhorar. A gente parar de ver o outro como um inimigo, ou até modificar e tentar modificar o outro. O humilde é assim. Ele sabe que está errado. Ele tenta e ele consegue mudar. São pessoas que não querem ser o centro de atenção. Aquela pessoa que eu disse para vocês, aí chega sutil, ninguém percebe. Se ele está fazendo bem, ele não quer ser enaltecido. E muitas das vezes ele nem pensa que você às vezes está querendo fazer um elogio para ele. Ele nem nota que você o está elogiando, que para ele é normal. É normal ele tratar bem os outros, cultivar as boas amizades. Então, o humilde é assim, porque toca o coração dele, a palavra de Jesus toca o coração dele e começa a quebrar, né? O nosso coração, ele é todo fatiado, ele é todo pedrificado, né? No bom sentido. E a palavra de Jesus vai fazendo nós converter e o nosso coração vai amolecendo, que é o nosso centro da nossa força. Então, o humilde, mesmo se ele estiver, às vezes, e na maioria das vezes, ele está certo, ele não discute, ele não humilha, ele não tenta transparecer para o outro que ele sabe tudo. Né? Outro dia eu falei aqui, né, eu vou completar 52 anos de espiritismo, mas ainda sou um aprendiz. Às vezes uma pessoa que percebeu e converteu a humildade dentro do coração dele, ele está aqui às vezes na casa espírita por 2 anos, e ele está muito na minha frente. Então, a humildade, todas as qualidades, as nossas imperfeições, se nós começarmos a domar, o humilde ele percebe que ele está mudando, mas que ele tem muito ainda que mudar. Esse é o verdadeiro humilde. Então, meus irmãos, nós temos que estudar o Evangelho, estudar, mas nós temos que sentir essa mudança dentro de nós e vivenciar ela. Então, esse é o humilde. O humilde são pessoas que procuram a riqueza interior. Eu quero mudar. E a base da doutrina espírita é essa, a moral do Cristo. O Espiritismo nos ensina que nós é que somos o errado. A nossa missão aqui na Terra é só para nós mudarmos, porque se nós mudarmos, tornarmos pessoas humildes, sensíveis ao amor e à caridade, os nossos filhos vão ganhar, os nossos irmãos, os nossos amigos de trabalho, os nossos amigos de empreitada, aqueles que gozam da nossa fé, serão também beneficiados, e aqueles que não são da nossa ideologia religiosa ganharão o nosso respeito. Então, aquele outro que muitas das vezes eu contradizo a ele vai ganhar o meu respeito. Eu vou passar a respeitar o meu próximo e eu vou querer para o meu próximo o que eu desejaria para mim. Então, meus irmãos, isso é humilde. Ele sente necessidade de mudança, dele mudar. E ele às vezes não quer, e ele não deseja que os bens materiais influenciem suicídio o seu estado de espírito. Porque o humilde, ele vai saber que as coisas terrenas, elas ficam aqui. A partir do momento, meus irmãos, que nós desencarnarmos, nem a nossa roupa nós vamos escolher. Mas aquilo que nós deixarmos aqui, nós fizermos para o nosso íntimo, nós vamos levar.
E é como eu li fiz a primeira leitura aqui do livro, né? Vocês, perante Jesus, tudo de bom que nós vamos fazer reverte em nosso benefício próprio. Humildade são aqueles que, inspirando a perfeição e comparando um pequenininho grau de adiantamento a que chegaram com o ideal de ser atingido, reconhecem o quanto são carentes. Em qualquer segmento, não estou dizendo no sentido religioso, não, mas um oficial, um profissional, ele pode estar em qualquer profissão dele. Tem uns que acham que sabe tudo, né? E a gente leva isso para a religião e a gente, às vezes, acha que a gente sabe tudo. E, às vezes, no ápice de uma discussão, nós passamos até para agressão. E quando você é humilde de coração, você não deixa isso chegar a esse patamar da discussão. Você cala. Interessante que Jesus falava, né, de humildade com muita humildade. Olha só o que ele diz aqui no Evangelho. Ele toma uma criança como modelo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão à superioridade. Jesus compara, né, uma criança, que se nós formos como uma criança, não no sentido da gente regredir o tempo e tornar uma criança, mas a gente ter o sentimento que uma criança tem. Porque ninguém nasce ruim, ninguém nasce com defeito, né? Uma criança, até uma determinada idade, ela é a pessoa mais humilde que tem. Tem uns que é mais assim birrento do que o outro, mas o coração, né? O coração é do humilde. E depois que ela começa a pegar as coisas terrenas, começa a entender, a vaidade, o orgulho começa a infiltrar dentro da criança. Não por maldade dela, mas por falta de entendimento, e às vezes ela não está no tempo ainda, não está na idade ainda, né, de reconhecer isso. Meus irmãos, no livro Parábolas e Ensino de Jesus, do Caibar Schutter, olha só que bonito que ele fala aqui num pequeno trecho. Os pobres de espírito são os humildes que nunca mostram saber o que sabem e nunca dizem ter o que têm. A modéstia é seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são os que sabem e não sabem. Os humildes são simples ao falar, sinceros e francos no agir. Não fazem ostentação de saber nem de santidade. Abominam os bajuladores e servis, e deles se compadece. A humildade é a virgem sem mácula, que a todos discerne sem poder ser pelos homens discernida. Tolerante em sua singeleza, compadece-nos dos que pretendem afrontá-la com seu orgulho. Cala-se às palavras loucas dos papaigos, suporta a injustiça, mas folga com a verdade. A humildade respeita o homem, não pelos seus deveres, mas por suas virtudes. A pobreza de paixões, de vícios, de baixas condições se prende ao mundo e desapega-os às efêmeras glórias do egoísmo e do orgulho. Falou tudo, né? Essa fala é maravilhosa. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente quer ter razão em tudo. Tem pessoa que quer ter razão com a gente, ser superior na gente, até nas nossas infelicidades. Não tem? Às vezes a gente vai contar uma coisa para uma pessoa que você está passando por uma enfermidade e fala: isso aí não, a minha foi muito superior, que eu tive isso. Tem pessoa que às vezes quer nos ganhar, né? Até nisso. E o humilde de coração, ele passa a entender que essa vida, nós não podemos perder tempo. A gente não pode perder tempo.
porque a vida é um sopro. E às vezes, quando a gente chega lá no plano, né, espiritual, que é nos dado a nossa vida, né, que a gente, depois, no devido tempo, a gente vê, puxa vida, olha só, às vezes a gente perde uma encarnação por um simples ato que a gente fez com o nosso próximo. Emmanuel, no livro Consolador, lá na pergunta 313, como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? O ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo que costuma triunfar nas lutas do mundo. Não costumais até hoje denominar os vitoriosos dos séculos nas questões puramente materiais de um homem de espírito. É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludiu o Senhor os corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem os ensinamentos, sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Olha só, meus irmãos, que lindo, né? O apego que a gente às vezes tem por um bem material, divide a família, abrigo com os irmãos, com o vizinho, companheiros de trabalho, e isso fica. Então, o pobre de espírito humilde, o coração dele é grandioso. Ele sabe a importância que é do amor e da caridade. Olha, meus irmãos, o maior exemplo que Cristo deu para nós de humildade, se a gente for enumerar eles aqui, a gente vai ficar aqui a noite toda, né? Porque Jesus era a humildade em pessoa. Tudo para Jesus ele só falava com brandura. Ele era sério, severo, ele era leal, ele era amigo. Então, mas eu tenho uma passagem do Evangelho, quando ele chama os apóstolos, e falando, estava chegando a Páscoa, né? E ele falou com os apóstolos, eu quero passar por Samaria. E ele chega, quando ele chega em Jerusalém, o doutor da lei o interpela e pergunta para ele assim, tu é um mestre, qual é o maior dos mandamentos? Jesus, como o diretor, né, o maior dos homens, coordenador, né, o anjo protetor desse planeta, ele podia simplesmente responder para ele, né? Já dar uma resposta para ele e passar e ir embora. Mas Jesus chama ele por um diálogo, humildemente pergunta para ele, o que diz a lei? Ele não falou, eu sei, você está conversando com quem? Ele não falou isso. Ele não se apresentou com o poder que ele tinha, mas ele era humilde demais de coração. Ele pergunta para ele o que está escrito na lei e faz outra pergunta para chamar ele para o diálogo. O que lês? Que muitas das vezes a gente lê uma coisa e entende outra. Aí ele responde para o doutor da lei. Ele responde, né? Jesus responde para ele, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de toda a sua força, e o próximo como a ti mesmo. Ele respondeu para Jesus. Aí Jesus responde para ele humildemente, muito bem, então faça isso. Não é? E outra passagem, meus irmãos, concluindo essa entrada dele em Jerusalém, lá em João, capítulo 13, versículo 3 a 5.
Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que ele era Deus e estava voltando para Deus. Então ele já pressentia, né, o que iria acontecer com ele na sexta-feira. E assim, levantou-se da mesa, tirou sua veste, tinha uma toalha incirda na cintura dele, ele tira a toalha, pega uma jarra de água e lava os pés de todos os apóstolos. Então, meus irmãos, a simplicidade e a humildade de Jesus, ela é de extrema relevância, porque os apóstolos, principalmente Pedro, não achava aquilo certo, e ele retruca Jesus: por que fazes isso? Tu é o mestre. Mas Jesus quis mostrar a humildade para ele. Eu vou fazer um comentário aqui que está nesse livro, Lázaro Redivivo, aonde o nosso querido irmão X, que é o Humberto de Campos, né, faz um pano de fundo para a gente entender a Santa Ceia, que é a Igreja Católica, né? A Santa Ceia. Quando Jesus marca com os apóstolos para chegar na quinta-feira, no dia da reunião, né, da Santa Ceia, Jesus, ao entrar ao chegar no local, muitos que estavam do lado de fora, seguidores deles, já estavam esperando o resultado dessa reunião. Muitos, vamos dizer assim, para a gente sintetizar e resumir, muitos esperavam dele, quando Jesus saísse da reunião, já iria aparecer no céu vários anjos para exterminar e acabar com a escravidão do povo judeu. E ele é questionado muito na saída e na entrada da casa onde ele ia fazer essa reunião. E Humberto de Campos, ele fala aqui numa frase linda: depois de serem interpelados por vários seguidores, o mestre sorria, mas um sorriso melancólico. Por quê? Ele sentia que o pessoal ali, todos aqueles seguidores deles, estavam com um único intento: do bem material. Eles queriam que eles libertassem aquele povo, mas não com a promessa da mudança do coração e a mudança espiritual. Jesus sentiu que aquela população não estava tão preocupada na sua palavra, na sua redenção. E quando ele entra na reunião, ele vê os apóstolos todos conversando, um conversando com o outro, tipo assim: eu poderia bem ser o coordenador aí da campanha do quilo. Isso aí é para ilustrar, né, meus irmãos? Já querendo discutir e fazer acertos para a tão derradeira libertação que eles acreditavam que Jesus ia fazer. Aí Jesus viu, né, sentiu que mesmo os apóstolos deles ainda estavam agarrados a bens materiais. Está aqui num capítulo todinho narrado por Humberto de Campos. Então, meus irmãos, a nossa preocupação não é totalmente com os bens materiais. Nós temos que ter, sim, apegos não, a gente tem que ter pretensão de comprar um bem material, uma casa, um carro, é normal, mas nós não podemos apegar a isso. Jesus nos ensina, né? Não pode se amar a Deus e a mamon. A gente não pode amar Deus e o dinheiro. Tem que ter tudo equilibrado, né? E para a gente terminar, meus irmãos, eu vou ler aqui o item 12, que foi muito bem escolhido aí
para a gente fazer um parâmetro, né, do que a gente leu a respeito de humildade. Não é muito grande. Lá no item 12, porque a vez de ter em nossa maior estima o que brilha, o que encanta os olhos, do que o que toca o coração? Frase forte, né? Porque é a vez de ter maior estima e brilho com o que encanta os olhos do que o que toca o coração? Porque fazeis do vício na opulência objeto de vossas adulações? Ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito da obscuridade? Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se abrem. Todas as atenções são dele, enquanto ao homem de bem que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro, ou pelo poder que possui, ou pelo nome que usa, que interesse pode ter em se corrigir os seus defeitos? Mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo que se lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis, sem dúvida, mas o que deixaste são as necessidades materiais, sobrejulgarem ao bom senso e à razão? Porque há de cada um querer relevar-se acima do seu irmão? Desse fato sofre hoje a sociedade as consequências. Dir-te-ei, então, lá o maior é aquele que haja sido o mais humilde entre os pequenos desse mundo, que aquele que mais amou os seus irmãos, mas será o mais amado no céu do que os poderosos na terra, se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos, que finalmente a humildade e a caridade. Irmãos, que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter a graça diante do Eterno. Esse comentário do Espírito Adolfo, bispo de Argel. Olha só, aqui ele colocou, né, os bens materiais e os bens espirituais. E é uma pimenta no olho da gente, né, quando a gente lê isso aqui com o coração. Muitas das vezes a gente faz um favor com uma pessoa só porque ele é rico, ele é doutor, ele tem uma certa posse, e às vezes um irmão nosso mais necessitado nos pede alguma coisa, a gente nem dá atenção para ele, porque às vezes dentro do carro da gente, ou então na nossa sacola, está levando um presente para uma pessoa que às vezes, entre aspas, não necessita, mas ele é rico, ele tem nome. É assim que funciona, né? E quando a gente lê, eu estava lendo, estudando o Evangelho, quando eu li isso aqui, falei, eu tenho que achar um pouquinho para me falar, porque esse aqui encaixa direitinho com o capítulo 1 e 2. Aqui está o orgulho e a vaidade, né? Nós às vezes temos bons amigos que nós julgamos ser nossos amigos, porque nós vamos depender dele de alguma forma. Seja para entrar num clube de sócio, para arrumar um emprego, para nos ajudar financeiramente. E às vezes aquele irmão que nós relegamos ele, é aquele que vai nos dar um abraço paterno, vai nos estender a mão no dia que a gente precisar. E às vezes a gente liga para esse suposto amigo nosso, ele fala, não, eu estou aqui em São Paulo, não estou em Lafayette. Então, meus irmãos, agradecer a presença de todos vocês. Nós vamos passar agora para a segunda parte.